E agora eu vou acionar mais uma pessoa que vai entrar aqui para conversar com a gente, falar sobre questões de tarifaços, os impactos na política brasileira. Quem vai falar comigo agora é o Magno Cal, cientista político. Magno, temos muita coisa para conversar hoje. Ontem vi Magno, ontem eu dei boa tarde, hoje eu estou dando bom dia. Bom dia, Magno. Bem-vindo aqui ao Acorda, tudo bem? Tudo bem, Marília? Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Sempre muitos temas para a gente falar e hoje vai ser como foi ontem, né? O que é ótimo para a gente, né? Que eles continuem fazendo evoluir o nosso trabalho. Vamos lá, eu estava conversando com o internacionalista, Magno Pablo, falando sobre a questão do tarifaço, né? Que teve ali um aceno por parte dos Estados Unidos lá na OMC, mas ele falou bem assim, não vamos animar muito não, porque talvez a questão seja resolvida mesmo ali só depois das eleições. E ele falou, né, sobre o interesse dos Estados Unidos aqui nas eleições brasileiras, e também essa semana eu também conversei com o Irian e ele falou, né, sobre o que estavam sendo ventilados aí, que os Estados Unidos e a Argentina estavam se unindo para poder interferir nas eleições brasileiras agora em outubro. Para o Irian, isso não é verdade, isso não acontece. Eu queria saber o seu ponto de vista, se existe ali uma união desses dois países, de certa forma, para poder interferir nas eleições brasileiras e qual é o interesse deles com o pleito de outubro? Bem, Marília, a gente sempre tem muita dificuldade de presumir o que os outros estão pensando. Então, afirmar que há um acordo ou que há uma certa aliança com a intenção de influenciar nas eleições brasileiras é um exercício de um pouco de adivinhação, mas a gente não precisa recorrer à adivinhação para entender que há, claro, interesses tanto do governo dos Estados Unidos quanto do governo argentino no resultado das eleições brasileiras, e apenas pensando nas inclinações político-ideológicas dos dois países. É claro que Javier Milei preferiria que Flávio Bolsonaro vencesse as eleições no Brasil. Provavelmente Donald Trump pensa o mesmo, mas governos têm interesses, têm preferências, presidentes da República, primeiros ministros têm preferências, têm interesses, e isso é razoavelmente normal. O que não é normal é vermos uma questão comercial ser guiada por interesses políticos e ideológicos, como é o caso de algumas justificativas que embasam o tarifaço americano, e também não é normal ver como foi o comportamento do presidente argentino Javier Milei, ofendendo ministros da Suprema Corte brasileira, ofendendo o presidente do Brasil. Isso é um pouco diferente de ter apenas preferências, de ter alguma ou outra inclinação político-ideológica. Os Estados Unidos são bastante imprevisíveis sob a liderança de Donald Trump a respeito das suas atitudes. É muito difícil a gente prever que exista espaço ou não para negociação, porque uma das coisas que notabilizaram a atuação de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos são suas frequentes mudanças de opinião, as suas frequentes afirmações de uma visão e a reversão dessa visão alguns dias depois. Sobre o próprio Brasil, desde 2025, a gente tem exemplos desse comportamento de Donald Trump. No início, houve a imposição das tarifas com uma justificativa acompanhada de uma carta com conteúdo bastante político. Por exemplo, dizia que Jair Bolsonaro era perseguido e, de alguma forma, condicionava as negociações do Brasil a modificações nas decisões judiciais relacionadas a Jair Bolsonaro. E, à época, o governo brasileiro reagiu muito bem, dizendo que a justiça brasileira é independente do governo, ou seja, não havia qualquer decisão que o governo poderia tomar que pudesse livrar Jair Bolsonaro de seus problemas na justiça, e mesmo assim, Donald Trump acabou revertendo a posição anterior. Depois, em seguida, de dizer que tinha tido uma boa relação com o presidente brasileiro, que tinha pintado um clima, depois nós voltamos a ter as tarifas impostas, ou tarifas impostas sobre o Brasil. Então,
Donald Trump é bastante imprevisível, isso é um fato. Javier Milei pode ser um tanto errático nas suas declarações, e isso é um fato. Tudo isso a gente teria que lidar de qualquer forma. E dentro desse contexto, estarmos num período eleitoral no Brasil, em que há tanto em jogo, e estarmos num momento da política mundial, em que declarações fortes, como as dadas por Donald Trump, como as dadas por Javier Milei, como as dadas pelo presidente Lula, também são muito valorizadas e chamam muito atenção, de fato não facilitam as coisas no Brasil. Em resumo, tudo isso é muito complicado, porque nós temos hoje governantes que são um tanto erráticos. E, por cima disso tudo, além da influência das redes sociais, além de todas as tarifas que o governo dos Estados Unidos está impondo como instrumento de relações internacionais, nós ainda temos uma eleição presidencial no Brasil que, por todas as pesquisas, será muito parelha e nos arrastará por esse debate por algum tempo. Magno, mais interessados nessas eleições